Você já sentiu aquele calafrio inexplicável ao olhar o calendário e perceber que o dia seguinte é uma sexta-feira, dia 13? Muitos dizem que é apenas superstição, mas para outros, é o dia em que o véu entre o nosso mundo e o desconhecido fica mais fino. Seja bem-vindo ao canal. Hoje, vamos mergulhar nas raízes profundas dessa data que apavora gerações. Prepare-se, porque o que eu vou te contar hoje não é invenção, são fatos e relatos que moldaram o medo mundial. Mas antes de começarmos, se você é fã de lendas e mistérios, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Comenta aqui embaixo. Você já teve algum azar bizarro em uma sexta-feira 13? Eu quero ler o seu relato. Agora, apague as luzes, aumente o volume e vamos para a história. O medo do número 13 e da sexta-feira não surgiu do nada. Existem dois pilares históricos que sustentam essa lenda. A última ceia. Na tradição cristã, 13 pessoas estavam à mesa antes da crucificação de Jesus. O 13º convidado era Judas Iscariotes, o traidor. E em que dia Jesus foi crucificado? Em uma sexta-feira. O banquete em Valhalla. Na mitologia nórdica, houve um jantar para 12 deuses. Loki, o deus da trapaça, apareceu sem ser convidado, tornando-se o 13º. O resultado? Uma briga que terminou na morte do deus Balder, o mais amado de todos. Se você busca um motivo real para o terror, precisamos voltar para o dia 13 de outubro de 1307. Nesta sexta-feira, o rei Filipe IV da França, movido pela ganância e inveja, ordenou a prisão simultânea de milhares de cavaleiros templários. Eles foram torturados e queimados vivos na fogueira. Diz a lenda que o grão-mestre dos templários, enquanto queimava, amaldiçoou o rei e o papa. Desde então, a sexta-feira 13 passou a ser vista como um dia de traição e sangue. Aqui estão alguns casos documentados que desafiam a lógica. Relato 1. O jovem de Suffolk, 2010. Na Inglaterra, um adolescente de 13 anos foi atingido por um raio exatamente às 13 horas e 13 minutos, em uma sexta-feira 13. O que é mais bizarro? Ele sobreviveu apenas com queimaduras leves, mas o padrão numérico deixou os médicos perplexos. Relato 2. O voo 571. Você se lembra do famoso acidente nos Andes, onde os sobreviventes tiveram que tomar medidas extremas para não morrer de fome? O avião caiu em uma sexta-feira, 13 de outubro de 1972. O medo da sexta-feira 13 é tão real que tem nome científico: parascavedecatriafobia. Arquitetura. Milhares de prédios ao redor do mundo não possuem o 13º andar. O elevador pula do 12 direto para o 14. Aviação. Muitas companhias aéreas não têm a fileira 13 em seus aviões. Economia. Estima-se que milhões de dólares são perdidos em sextas-feiras 13 porque as pessoas se recusam a viajar, fechar negócios ou até sair de casa. Recebi um relato de um seguidor que prefere não se identificar. Ele conta que em uma sexta-feira 13 de 2021, decidiu ignorar as superstições e acampar sozinho. Durante a madrugada, ele ouviu passos circulando a barraca. Quando criou coragem para abrir o zíper e olhar com a lanterna, não havia pegadas no barro úmido, apenas o silêncio absoluto. No dia seguinte, ele descobriu que o relógio de pulso dele havia parado exatamente à meia-noite, e nunca mais voltou a funcionar. O banquete de Valhalla e a maldição de Loki. Não foi apenas um jantar. Na mitologia nórdica, o número 12 representava a perfeição e o equilíbrio. Quando Loki, o deus da trapaça e do caos, invadiu o banquete como o 13º convidado, ele não apenas quebrou a etiqueta, ele quebrou a ordem do universo. Ele enganou Od, o deus cego, para tirar um dardo de visco em Balder, o deus da luz. A morte de Balder trouxe a escuridão ao mundo. Desde então, na cultura escandinava, sentar 13 pessoas à mesa é um convite para a morte. Esse medo cruzou fronteiras e se fundiu com as tradições europeias, criando a base do que chamamos hoje de triskaidekafobia, o medo do número 13. A crucificação e a sexta-feira de sangue. No cristianismo, a sexta-feira já era um dia de luto muito antes de ser 13. Foi o dia da crucificação, mas também, segundo algumas tradições medievais, foi o dia em que Eva ofereceu a maçã a Adão e o dia em que o Templo de Salomão foi destruído. Quando você une o dia mais triste da semana ao número do traidor, Judas, você cria a tempestade perfeita para a superstição. Muitos historiadores debatem se é a origem exata, mas o impacto cultural é inegável. Em 13 de outubro de 1307,
O rei Filipe IV da França estava afundado em dívidas com a Ordem dos Templários. Para não pagar o que devia, ele planejou uma operação militar sem precedentes. No meio da madrugada, soldados lacraram as sedes dos Templários em toda a França. Os cavaleiros foram acusados de heresias absurdas sob tortura. Cuspir na cruz. Adorar ídolos profanos. Práticas obscenas. Jacques de Molay, o grão-mestre, foi queimado vivo em uma pequena ilha no rio Sena. Enquanto as chamas subiam, ele gritou uma maldição que ecoa até hoje. Deus sabe quem é culpado e quem pecou. A desgraça cairá sobre aqueles que nos condenaram. O rei e o papa morreram meses depois. Coincidência? Para o povo da época, foi a prova de que a sexta-feira 13 era um dia amaldiçoado. O desastre do voo 571, a tragédia dos Andes. Em 13 de outubro de 1972, um avião transportando um time de rugby uruguaio caiu na Cordilheira dos Andes. Eles ficaram isolados por 72 dias em temperaturas abaixo de zero. Para sobreviver, tiveram que comer a carne dos companheiros mortos. O fato de o início dessa provação ter sido em uma sexta-feira 13 é usado por muitos como prova de que forças estranhas regem essa data. O incêndio da Black Friday na Austrália. Em 13 de janeiro de 1939, o estado de Vitória, na Austrália, sofreu um dos incêndios florestais mais devastadores da história. Quase 2 milhões de hectares foram queimados e cidades inteiras viraram cinzas. O dia ficou conhecido como a Sexta-feira 13 de janeiro. O caso de Dice Baxter. Este é um relato curioso e trágico. Em 1976, um homem chamado Dice Baxter, de Nova York, tinha tanto medo da Sexta-feira 13 que decidiu que o lugar mais seguro do mundo seria sua cama. Ele se recusou a levantar. Ironicamente, o teto do seu apartamento desabou sobre ele enquanto ele dormia, matando. O destino parece ter um senso de humor sombrio com quem tenta fugir dele. Por que o cérebro humano tem tanto medo? Existe um conceito chamado viés de confirmação. Se algo ruim acontece em uma terça-feira comum, você esquece. Mas se o pneu do seu carro fura em uma sexta-feira 13, sua mente imediatamente liga os pontos. É por causa da data. Um estudo publicado no British Medical Journal analisou a relação entre acidentes de trânsito e a data. Eles descobriram que em algumas regiões, o número de internações hospitalares por acidentes de transporte aumentava em até 52% nas sextas-feiras 13, em comparação com as sextas-feiras 6. A conclusão dos cientistas? O medo e a ansiedade dos motoristas acabam causando os acidentes que eles tanto temiam. É a chamada profecia autorrealizável. Existem relatos que não chegam aos jornais, mas que passam de boca em boca. Em 2015, um caminhoneiro chamado Marcos relatou que estava atravessando uma rodovia deserta no interior de Minas Gerais em uma madrugada de sexta-feira 13. Ele conta que o rádio começou a chiar e, de repente, uma voz de criança começou a cantar uma canção de ninar através dos alto-falantes desligados. O painel do caminhão começou a piscar e os faróis se apagaram por 5 segundos. Quando a luz voltou, ele viu pelo retrovisor uma figura alta, vestida de preto, parada no meio da pista. Ele não parou para olhar. Ao chegar no posto, descobriu que o óleo do caminhão estava completamente seco, embora tivesse revisado tudo horas antes. O mecânico disse que o motor deveria ter fundido em quilômetros, mas algo, ou alguém, manteve o caminhão andando. Seja por causa dos Templários, de Locke ou de uma simples coincidência estatística, a sexta-feira 13 permanece como o maior símbolo do medo coletivo. Para encerrar, se você ainda acha que é tudo coincidência, se liga nesses 10 fatos documentados que aconteceram exatamente em sextas-feiras 13. O nascimento do mestre do suspense, Alfred Hitchcock, o diretor de Psicose, nasceu em uma sexta-feira 13, em agosto de 1899. Ele passou a vida inteira obcecado pelo medo e pelo bizarro. O bombardeio do Palácio de Buckingham. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 13 de setembro de 1940, os nazistas lançaram 5 bombas no Palácio Real. O rei e a rainha quase morreram no ataque. O vírus de computador Jerusalém. Em 13 de maio de 1988, um dos primeiros vírus de computador da história se espalhou globalmente, deletando arquivos de milhares de computadores e causando pânico digital. O naufrágio do Costa Concórdia. O gigantesco navio de cruzeiro bateu em rochas e tombou na costa da Itália em uma sexta-feira, 13 de janeiro de 2012. 32 pessoas morreram. A queda do avião sueco. Em 13 de junho de 1952,
um avião militar sueco desapareceu sobre o Mar Báltico. O mistério durou décadas até descobrirem que ele foi abatido por um caça soviético. O desastre de Bola, o ciclone mais mortal da história, atingiu o Paquistão e a Índia em novembro de 1970. A devastação total ocorreu na madrugada de uma sexta-feira 13, matando cerca de 500 mil pessoas. A morte de Tupac Shakur, o lendário rapper 2Pac, morreu em um hospital de Las Vegas em 13 de setembro de 1996, uma sexta-feira, após ser baleado em um drive-by. O asteroide Apophis. Cientistas da NASA monitoram um asteroide gigante que passará perigosamente perto da Terra. A data prevista para a aproximação máxima: sexta-feira, 13 de abril de 2029. O incêndio de Sexta-feira 13. Ironicamente, durante as filmagens de um dos filmes da franquia Sexta-feira 13, um raio atingiu o set de filmagens, causando um incêndio real. A pior tempestade de neve de Buffalo. Em 13 de outubro de 2006, uma nevasca histórica e inesperada atingiu Nova York, deixando 1 milhão de pessoas sem luz e causando mortes e caos total. Afinal, a Sexta-feira 13 é apenas uma data comum ou um ímã para energias negativas? A ciência diz que é coincidência, mas a história e os relatos nos mostram que o azar escolhe os seus alvos. Talvez o perigo não esteja na data em si, mas na força do nosso pensamento. E você, vai ter coragem de sair de casa na próxima Sexta-feira 13? Se você gostou desse mergulho na história e no sobrenatural, compartilhe este roteiro com alguém que precisa saber a verdade por trás da lenda. Não esqueça do seu comentário e do like para ajudar o canal a trazer mais mistérios como este. Até a próxima!